Oi, vou dizer bom dia para vocês, porque estou gravando de manhã. Hoje é o dia 16 de julho, é uma quinta-feira. Estou antecipando a gravação, porque o sábado vai ser bastante ocupado. Tem bastante coisa para fazer, né? Isso é bom. E estamos aqui, vocês podem perceber pelo fundo, um dia nublado, está baixando a temperatura. A temperatura ainda está bastante agradável, estamos com 9 graus. Né? E a sensação térmica é um pouco menos que isso, por causa da brisa que estamos tendo, uma brisa do sul. Mas para nós aqui no sul, 9 graus é uma temperatura boa. Né? A gente não precisa se vestir tão bem, um casaco e uma camisa já está bom. Temos aqui na igreja umas pessoas que vieram trabalhar do Nordeste. Esses se enrolam, não estão muito acostumados, mas vão acostumando. Tem uns 20, 30, 40 anos depois já estão bem acostumados. Muito bem, a lição número 8 dessa vez, né? Missões transculturais de Jesus. Ó Santíssimo Poderoso Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito esteja com todos nós, para o estudo dessas lições, como sempre, maravilhosas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bem. Jesus vivia na Judéia. A Judéia, ou antiga Cananeia, ou Canaã, foi escolhida por Deus, Jesus é Deus, para ali localizar seu povo. A Judéia, vamos dizer assim, é a esquina do mundo antigo. É a ligação entre a Ásia, a África e a Europa. Né? E ali, então, é a rota dos exércitos, a rota das caravanas, dos mercadores, das pessoas do mundo todo. Então ali era o centro do mundo, até poderia dizer assim, o umbigo do mundo, né? Então era um lugar estrategicamente muito bem localizado. Ainda é hoje. Continua sendo a ligação entre Ásia, Europa e África. Não é? Ali era para ser a nação de influência global. Pena que os nossos queridos irmãos israelitas não entenderam a sua missão. Mas isto é um alerta. Será que eu estou entendendo? Será que a nossa igreja está entendendo? Profeticamente falando, a igreja, por enquanto morna, não está entendendo. Mas também, profeticamente falando, ela entenderá e será sacudida, receberá poder do Espírito Santo e cumprirá a sua missão. O problema é que talvez eu não participe disso, talvez eu não entenda, não é? Então, esse é um alerta, já aconteceu no passado. Que não se repita isso comigo, nem com você. Então a Judéia era, eu chamo de esquina do mundo, né? Onde todos se encontram. Nazaré, cidade da infância de Jesus, era a rota de estradas, onde passavam exércitos, o exército romano passava muito por ali, também por onde passavam caravanas e mercadores, e as pessoas. Então era um local privilegiado, embora Nazaré fosse uma pequena cidade, uma vilazinha, bem pequena, mas era um lugar privilegiado nesse aspecto. Jesus começou o seu trabalho em Nazaré. E depois de ser rejeitado, se transferiu para Cafarnaum. E Cafarnaum era um local onde viviam pessoas de outras nações. Portanto, Jesus, em Cafarnaum, já estava atingindo pessoas de outros lugares, que tinham vínculos com outros lugares. As pessoas não se desligaram da sua origem. Por certo, havia ocasiões em que os parentes dessas pessoas vinham visitá-las em Cafarnaum, por outros momentos elas iriam para aquelas outras regiões, enfim, havia uma troca. Então era uma estratégia sábia, inteligente, viver em Cafarnaum.
né, e pregar em Cafarnaum aos judeus. Estaria ao mesmo tempo já dando as suas primeiras incursões ao mundo todo, sem ir ao mundo fisicamente falando, né? Então, é isso. E mais um detalhe bem importante, pelo menos está registrado, talvez tenha sido bem mais que isso, pelo menos 6 vezes Jesus saiu das cercanias de seu país e foi a cidades estrangeiras, né? Como algumas aqui nós vamos estudar nessa semana. E vamos ler aqui então Mateus 12, versículo 18. Eis aqui meu filho, que escolhi, meu amado, a quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Isso é uma citação de Isaías, né? Isaías 42. É um trecho de Isaías 42, de 1 a 4. Aqui fala exatamente isso. Ele anunciará juízo aos gentios. Mas Jesus pregou essencialmente aos judeus. Como que se cumpriu essa parte aqui? Isso aqui nós temos que entender não só a pregação de Jesus, e também não só o pouco que Jesus pregou a outras pessoas, etc. Isso ele estava dando um anúncio que seria divulgado a todas as nações. Os seus discípulos foram a todas as nações a partir do ano 34, né? E a mensagem até o ano 70 se espalhou para o mundo todo. Então, em uma geração, depois de Jesus Cristo, o mundo todo ficou avisado pelo poder do Espírito Santo, exatamente como ele havia prometido, né? Ele disse: eu sairei, subirei, eu me afastarei de vocês, mas enviarei outro Consolador, e esse vos ensinará todas as coisas, etc. Tal. E daí ele disse: ide a todo mundo e pregai e anunciai, né? E isso se cumpriu. Então esse verso aqui se cumpriu, né? E Jesus foi para outra cidade, por exemplo, a mulher cananeia, né? Aquela dos cachorrinhos, né? Essa mulher soube de Jesus, mas como é que ela soube? Alguém que esteve em Cafarnaum, ou que esteve em Nazaré, ou sei lá como, já havia falado para ela. Aqueles gregos que vieram mais tarde aqui, como é que souberam de Jesus? Alguém que esteve ali na Judéia, em algum lugar, já havia falado para eles, né? Sabiam de Jesus Cristo. Então é sinal que a estratégia de Jesus estava funcionando perfeitamente. A gente precisa ter estratégia. Sabe o que é estratégia? Estratégia é como eu faço as coisas para que obtenha bom resultado. Estratégia é sinônimo de método, né? A gente precisa aperfeiçoar o método. Fazendo isso, estaremos melhorando a estratégia. Jesus era um excelente estrategista, né? Obviamente. O melhor. Ele era o melhor. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a mulher samaritana. Bom, os samaritanos, segundo consta, eram pessoas que foram introduzidas naquela região ali de Israel pelos assírios, que destruíram Israel. E aquela terra ficou sem gente. Eles levaram as pessoas dali, e para povoar aquela região, eles trouxeram pessoas de outro lugar e colocaram lá, né? Outros já dizem que os samaritanos eram descendentes de alguns parentes lá dos judeus. Bom, o fato é que eles adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas adoravam meia boca, não de inteira maneira. Segundo consta, os assírios resolveram pedir que profetas, levitas de Judá fossem ali ensinar os samaritanos como se adorava, e eles aprenderam um pouco e continuaram mantendo as suas tradições pagãs. Bom, hoje existem ainda mais ou menos 700 samaritanos que vivem naquela região lá, né? Em Nablus e uma outra cidade lá que eu não lembro o nome. E eles são considerados judeus, pelos judeus, pelo governo de Judá, de Israel, né? Bom, eles só aceitam o Pentateuco, só os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não aceitam. E também não aceitam que Jesus, hoje, né, não aceitam que Jesus era o Messias. Eles ainda, como os judeus, estão esperando o Messias. Então,
Mas Jesus ensinou os samaritanos, né? E Jesus não tinha muito tempo. Jesus tinha 3 anos e meio só. Não tinha muito tempo, ele tinha que se dedicar bastante aos judeus para formar ali o núcleo. Então ele ficou 2 dias entre os samaritanos. O que ele fez lá? Em só 2 dias, abriu a porta. Abriu a porta. Ele usou um método tão fantástico que foi ali falar com a mulher, aquela mulher samaritana, e a mulher samaritana se espantou. Como é que ele sabe da minha vida? E Jesus disse, eu sou profeta, eu sou o Messias, eu vim para isso. Ele se abriu, declarou abertamente, e a mulher aceitou. Então, por que Jesus não se declarava abertamente entre os judeus? Entre muitos judeus? Aos discípulos ele falou abertamente, mas aos fariseus, etc., e não aceitavam. Não aceitavam, iam matá-lo na hora, não é? Mas ele sabia bem que a samaritana o aceitaria e que os samaritanos o aceitariam, e ele disse, eu sou o Messias. Daí ela foi e convidou as outras pessoas ouviram e ele falou, esse é o Messias, e aceitaram, e disseram, mas vem aqui, vem na nossa cidade e ensina. Ele ficou 2 dias lá, e depois ele saiu, né? Então Jesus abriu uma porta, ele estava administrando o seu tempo escasso, abriu uma porta em Samaria, e assim ele gerenciava seus recursos. O principal recurso que ele tinha era o tempo, né? Que tinha 24 horas como qualquer um de nós tem. Outro fato aqui muito interessante era com relação ao tal do oficial romano, que era o centurião, o chefe de 100 soldados, né? Esse centurião nós não sabemos muito bem por quê, mas havia uma excelente relação entre ele e os judeus. Exatamente isso que Jesus queria, uma boa relação, um bom relacionamento. Tanto que esse centurião aceitava plenamente o modo de adoração dos judeus, e aceitava Jesus Cristo, e sabia de Jesus Cristo, e ele construiu uma sinagoga para eles. Deve ter usado seus soldados, e bem provável que seus 100 soldados, respeitassem bem os judeus, a tal ponto que um deles ficou doente e paralítico, estava sofrendo muito, né? Talvez uma daquelas paralisias cerebrais, etc. Não diz aqui qual era a paralisia, só olha aqui, o ventinho que está soprando aqui vem do sul, né? Isso, eu vou ter que terminar logo aqui, porque isso congela aqui o meu ouvido. Né? Muito bem, então ficou doente, paralítico, e esse centurião, como sendo um comandante de uma parte de uma tropa, ele devia ser frio, então morra, vai, enterra lá, mata ele ligeiro. Não, ele se compadeceu, o homem tinha sentimentos, o homem, ele entendia o sofrimento dos outros, né? Disse, não, eu vou dar um jeito, Jesus, vou atrás de Jesus. Mas ele não era digno, ele não se sentia digno, não que ele não era digno como qualquer um. Jesus veio para todos, mas ele não se sentia, ele aceitou a tradição dos judeus e pediu para os anciãos do lugar onde ele morava. Que lugar era mesmo aqui? Agora até me perdi aqui. Bom, e enfim, ele pediu aos judeus, aos anciãos judeus, que fossem falar com Jesus para que ele viesse curar o seu servo. E Jesus, sim, vou lá. E já foi imediatamente. E quando ele soube que Jesus vinha vindo, quando já estava perto, quando estava na cidade, ele disse assim, olha, ele foi em direção a Jesus, não precisa vir até a minha casa, eu não sou digno de receber você na minha casa, você não pode entrar na minha casa. É que havia uma tradição besta, uma tradição boba, certo? Tradição idiota entre os judeus, que os judeus não podiam entrar na casa de um estrangeiro para não se contaminar. Pode uma coisa dessas? Isso era uma bobagem. Mas, enfim, o centurião humildemente aceitou isso. Ele, não sei se acreditava nisso ou não, enfim, mas ele, pelo menos para manter um bom relacionamento com os judeus, seguia essa tradição, não é? Pois bem, Jesus aceitou, não, então tá bom. Porque o comandante disse o seguinte, olha, eu mesmo tenho soldados ao meu trabalho. Eu digo, vai, faz isso. Ele faz. Eu digo, você busca aquele ali. Ele vai e busca. Vem para cá. Ele vem.
e outros mandam sobre mim e dizem a mim, faz isso, vai para tal lugar, proteja isso, faça aquilo ali, e eu faço. Quer dizer, se eu mando nessas pessoas e elas obedecem, muito mais você, que é o Messias, que é o Salvador, basta você dizer daqui mesmo que o meu servo esteja curado, ele será curado, ou não precisa ir até a minha casa. Jesus ficou olhando, pensando, põe fé nisso. Isso que é fé. Então Jesus atendeu eles. Isso ali. Que, como o Senhor nos diz, apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Esse foi o testemunho. Admirável testemunho de fé, como diz aqui na lição. E Jesus se admirou disso. E curou ele à distância. Né? Virtualmente. Naquele exato momento, o servo estava curado. Resultado do quê? Bom relacionamento. Né? Isso faz parte. Vamos continuando aqui, agora com os demônios. O endemoniado, assim como a prostituta, como outras classes sociais, os cobradores de impostos, os cartomantes, os bruxos, etc. e tal, era a classe mais baixa vista pelos israelitas. Esses eram pior que os estrangeiros, ainda mais se fossem mulher, né? Mas isso era um preconceito, né? Nós não devemos ter preconceito com ninguém. A nossa missão é ir ao mundo todo, tentar salvar todos, e cada um que decida por si, né? Então aqui esse endemoniado lá de Gadara, né? Então Jesus foi naquela diz, esse endemoniado é o seguinte, olha só, ele tinha vários demônios, tinha uma legião, tem uma quantidade de demônios dentro dele. Ele era totalmente incapaz de pensar em alguma forma de pedir socorro, certo? Talvez ele chegou ao ponto de um aviltamento tão intenso que, passando alguém, ele atacava em vez de pedir socorro. Vivia numa situação humilhante, dramática. Mas no seu íntimo, ele queria sair disso, mas não sabia o que fazer, nem como, não sabia nada. Estava totalmente dominado pelos demônios. Isto era dramático, era trágico. Situação miserável. Jesus sabia dessa situação e foi naquela região. E libertou o homem dessa situação. Esses demônios todos entraram nos porcos. E os porcos se afogaram, mas isso não interessa aqui para nós. E Jesus abriu ali uma porta, em Gadara. Né? Os cidadãos de Gadara vieram pedir para Jesus ir embora. Né? Vão embora. E o homem libertado, que recebeu roupa dos outros, pediu para Jesus, eu quero ir junto contigo. Jesus disse, não, volta para a cidade e prega lá sobre o que eu te fiz. Jesus abriu uma porta. Ficou ali e já voltou, Jesus já voltou. E deixou o homem lá, pregando. Bastava ele contar, porque todo mundo conhecia ele, seus familiares, etc. Alguém deve ter aceito essa mensagem. De alguma maneira essa mensagem desse homem se transmitiu a outros lugares. Né? Assim também essa mulher de Sidônia. Né? Aí Jesus foi para Sidão. Né? Essa mulher era estrangeira. Ela tinha uma filha endemoniada. Né? No caso hoje aqui são os endemoniados. Né? Era a filha endemoniada. E ela soube também sobre Jesus. Ela era de fora, então de alguma maneira as pregações de Jesus dentro da Judéia já estavam se espalhando, indo na frente. Ela sabia, né, de Jesus. E quando Jesus apareceu por lá, ela foi correndo. Jesus foi lá também na intenção de ajudar exatamente essa mulher, porque ele também sabia. E é como hoje o Espírito Santo dirige as pessoas, né? Vai para tal lugar, porque em tal lugar tem alguém orando, e essa pessoa está orando, e quem sabe das coisas vai lá, etc. E o Espírito Santo vai administrando essas situações, né? E aí a mulher foi muito humilde, ela disse assim, olha, o que sobrar, o que cai da mesa, que os cachorrinhos comem, o que sobrar das bênçãos para os judeus, alguma coisa que sobrar, cura com isso a minha filha.
E Jesus se admirou mais uma vez. Então tem gente sedenta pelo mundo, tem endemoniados pelo mundo que não sabem. São quase como aquela moeda perdida, que não sabem nem que estão perdidos, que precisa alguém ir lá. Também tem gente como essa mulher cananeia aqui, de Sidom, que era descendente dos cananeus que deviam ter sido destruídos. Alguns sobraram e essa foi uma que sobrou. Ela podia ter raiva de Jesus, mas pelo contrário, ela pediu socorro a Jesus e foi socorrida. Isso é muito bom. Bom, e os leprosos eram 10. E mais uma vez, um deles era samaritano. E os outros 9, pelo visto, eram judeus. Não diz aqui se eram ou não, mas pelo visto eram judeus. Pela forma como está escrito aqui, E então Jesus curou os 10. Eles foram ali à distância, não se aproximaram muito, porque o leproso não podia se integrar com ninguém, ele transmitia a sua doença. Hoje a lepra hanseníase não é mais um problema, isso se cura fácil. Naquele tempo não se curava, não tinha como curar. Então não se podia misturar. À distância, mestre, como é que eles disseram? Eles clamaram a Jesus, chamaram ele de mestre e clamaram a Jesus para que os purificasse. E Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes, se apresentassem aos sacerdotes. Eles foram. E no trajeto se curaram, ficaram curados, perfeitos. Um deles voltou. Esse um, diz o texto, era samaritano. Voltou e esse um foi o único que também foi perdoado. Todos nós precisamos ser perdoados. Não é que eles estavam leprosos porque eram mais pecadores que os outros, ou porque cometeram pecados horríveis, ou sei lá o que, etc. Não. Todos nós precisamos ser curados fisicamente e perdoados espiritualmente. Todos nós precisamos. Mas um só percebeu que tinha mais algo. Foi lá agradecer. Era grato, ao mestre. E esse foi um samaritano. E os pecados dele foram perdoados. Os outros 9 só foram curados fisicamente. Quem sabe? Não sei, não posso julgar, mas é uma hipótese. Talvez eles estejam perdidos. Só ganharam a cura física, Bom, por final aqui os gregos, um grupo de gregos. A vinda dos gregos em busca de Jesus, eles sabiam o nome de Jesus, sabiam que ele era Messias, sabiam que ele era um profeta e sabiam onde ele estava. Isto é sinal evidente que a pregação de Jesus naqueles lugares, em Cafarnaum, onde haviam habitantes de várias nações, em Nazaré e as suas incursões nas redondezas, etc., tinha feito com que outros de longe, lá da Grécia no caso, ficassem sabendo que havia esse Jesus, E souberam tanto a respeito dele que foram em busca dele. E em que momento foram em busca dele? Isto já estava se aproximando da crucifixão de Jesus. Eram os últimos dias antes desse evento, dessa grande batalha. Então havia aquela expectativa na parte de Jesus: bom, vencerei, não vencerei, e essa mensagem vai ser disseminada pelo mundo todo, isso vai dar certo, os discípulos vão fazer o seu trabalho, eu vou vencer. Enfim, a grande expectativa de Jesus é que a salvação fosse estendida a todo mundo. É isso que é importante. Então havia essa ansiedade em Jesus. E quando estava nessa ansiedade, o que acontece? Vêm estrangeiros de longe, queremos ver Jesus. Para Jesus, esta foi uma das excelentes notícias. Queremos ver Jesus, falaram para Felipe, E Felipe, que também talvez não fosse exatamente só um judeu, ele tratou de organizar ali para que eles fossem ver Jesus. E Jesus disse que a partir desse momento ele estaria sendo glorificado. Ou seja, que ele seria um vitorioso, que a mensagem seria disseminada a gregos, a romanos, a pessoas da Pérsia, pessoas da Ásia, pessoas da África e mais tarde da América, aos índios, a Oceania, a Austrália,
a Sibéria, pelo mundo todo, né? Os gregos foram o sinal de que a mensagem estava sendo disseminada naquele momento, mesmo antes do ano 34, quando se iniciaria o trabalho direto em prol dos gentios. E eu agradeço muito isso, porque eu sou um gentio, eu não sou descendente judeu, sou descendente de alemães, né? Eu amo os judeus. Deles veio a mensagem que está me salvando. Deles veio Jesus, graças a Deus. E aqui estamos nós, todos, como filhos de Abraão. Ó Santíssimo Deus, abençoe a nós todos, para que possamos ser boas testemunhas a teu respeito e que possamos alcançar o mundo de uma maneira ou de outra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.